Olá, telenautas aqui da TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Hoje a gente transferiu esse bate-papo para sexta-feira, geralmente é segunda e quinta, mas na quinta-feira eu tive um problema de viagem para resolver algumas questões pessoais e a gente não conseguiu fazer, e estamos fazendo agora sexta-feira. Como vai, Hélio? Tudo bem? Alisson? Tudo bem, Negrão? Como é que vai, Alisson? Tudo bem? Recuperado? Recuperando-se, Tudo né? bem. Cada dia melhor, graças a Deus. Tudo bem, João? Tudo bem, Hélio? Um prazer estar aqui. Maravilha. Eu acho que a gente tem um assunto muito importante, né, que é a questão que é essa chacina lá no Rio de Janeiro, de Jacarezinho, uma coisa terrível, que eu acho que é um ponto que o Hélio podia muito comentar. E CPI, como ele disse, né, CPI como sempre, né, porque tem muita coisa sendo desdobrada aí. Eu passo a bola para você, Alisson, para você já introduzir essa pergunta aí para o Hélio. Maravilha, maravilha. Hélio, infelizmente essa chacina, né, e quando a gente busca um histórico, infelizmente, estão recorrentes, né, mas essa última que aconteceu no Rio de Janeiro, em Jacarezinho, eu queria te fazer uma pergunta. Isso é um recado para que existe essas organizações criminosas que atuam acima, à margem do Estado? O que você acha disso? Bom, Alisson, eu não sei se é um recado. O que eu acho é que a gente não pode separar fatos como esse do ambiente em que nós estamos vivendo. Não é a primeira chacina, vamos deixar claro, não é a primeira chacina, já houve outras em outros momentos, no Rio de Janeiro, lá mesmo em Duque de Caxias, que é um município vizinho ao Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e já houve chacinas, claro que com menos mortos, em outros lugares do país. Agora, primeiro, acho que a gente tem que entender o seguinte, o ambiente de violência em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um ambiente em que o próprio presidente da República incita a violência. Não vamos lembrar tudo aqui, porque o nosso tempo é curto, mas você lembra das várias frases do Bolsonaro falando em matar, falando em bandido morto, falando em matar os petralhas, posando como se estivesse com metralhadora, fazendo sinal de arminha. Quer dizer, é uma série de fatos que criam um ambiente de violência, sem falar no lado institucional, que é a liberação de armas. A polícia fala, apreendemos não sei quantos fuzis no Jacarezinho. Ora, e quantos fuzis não estão sendo aí distribuídos, vendidos à população devido à liberação de armas? Então, eu acho o seguinte, há fatos que nós temos que considerar. Qual o fato? Bolsonaro foi ao Rio poucos dias antes. Reuniu-se com um aliado, o governador Cláudio Castro, né, que substituiu o Witzel, e que é bolsonarista, e que tem os mesmos princípios de Bolsonaro. Então, acontece isso. A polícia resolve desafiar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que não deve haver esse tipo de operação nesse momento de pandemia. A polícia resolve desafiar. O próprio Bolsonaro, paralelamente a isso, dá declarações de que vai editar um decreto acabando com o lockdown e quer ver que ninguém vai poder fazer nada, atacando diretamente o Supremo Tribunal Federal, que decidiu dar esse poder aos governadores e aos prefeitos. Quer dizer, nós temos que juntar todos esses fatos e talvez tirar conclusões. Nós precisamos de mais informações. Agora, a verdade é o seguinte, as polícias no Brasil hoje são predominantemente bolsonaristas e predominantemente com um conteúdo fascista acentuado. E acho que nós estamos deixando isso de lado. As polícias estão sendo treinadas, estão sendo, vou até usar uma palavra que se usa para animal, adestradas para a violência, para considerar que há inimigos internos. Uma coisa é você combater o crime, combater a bandidagem. Isso é uma coisa. Para isso, você tem que ter os meios adequados, que não são os meios de Forças Armadas. As Forças Armadas combatem um inimigo externo. A polícia combate o crime, combate criminosos.
ela tem que imobilizar, ela tem que prender e ela tem que criar as provas para que esses criminosos sejam processados e julgados e condenados. Esse é o papel da polícia, não é matar. A polícia pode matar em defesa, em legítima defesa, mas vocês lembram aí do Moro, o herói ainda de uma parte dessa nossa sociedade, que também tem um forte conteúdo fascista em suas ideias. O Moro defendendo aquela, eu esqueci o nome, Alisson, a exceção que o policial, quando tivesse sob forte tensão, poderia matar e não poderia ser responsabilizado. Como é que é? E excludente de licitude, acho que é isso, né? É isso, estava me faltando aqui o nome. E sem falar, Hélio, que muitos defendem o que eles chamam de ato de resistência, né? Exatamente, que no fundo é isso, né? É falar que no caso da dúvida, atirar primeiro, né? E aí eles forjam. Perdão, lembrei a palavra. Autos de resistência. Né? Que a maioria das vezes são forjados. Eles matam o cara, depois eles forjam como se ele tivesse resistido à prisão, armado. E aí justifica o tiro. Né? Então, a gente vê que isso é um pouco da natureza das polícias, a gente vê o que acontece nos Estados Unidos. O que é a polícia americana? Com que frequência a gente não vê a polícia americana cometendo violências inomináveis, matando a sangue frio? Todo dia a gente vê isso, né, na televisão. Então, sem querer generalizar, eu acho que esse é um problema de polícia geral. Agora, no Brasil está muito acentuado, tanto que eu vi hoje que até a ONU já se manifestou em relação a isso. Porque não é possível que você faça uma operação e mate 25 pessoas. Teria que ser uma guerra, não é? 25 pessoas numa operação. E como eu vi também alguém dizendo ontem nessas redes sociais, eu não consigo guardar o nome de todo mundo que se manifesta, o cara fala com muita propriedade. Acabou o tráfico de drogas no Jacarezinho? Hoje não tem mais droga no Jacarezinho? Não vai ter mais tráfico de droga no Rio de Janeiro, porque mataram 25 pessoas no Jacarezinho, apreenderam não sei quantos fuzis, não sei quantas toneladas de droga? Não acabou, pelo contrário, vai continuar no mesmo. Para que isso, então? Para que isso? Para que esse tipo de operação, se não dá resultado nenhum, a não ser, como gosta de dizer, na linguagem da bandidagem, o Jair Bolsonaro, cancelaram alguns CPFs. São criminosos? São inocentes? Isso não vem ao caso. Não é assim que a polícia tem que agir. Agora, Negrão, isso reflete o clima que nós vivemos, o clima imposto por Jair Bolsonaro. É isso. Inclusive, se você me permite uma breve reflexão, eu acompanhei de perto, você acompanhou, o João Negrão também, nós tivemos na gestão do então governador Rodrigo Hollenberg, tivemos o Arthur Trindade, né, e aí, por circunstâncias que em outro momento a gente pode comentar, saiu, né, do comando ali da segurança pública e assumiu a Márcia de Alencar, né, que eu tenha conhecimento, foi a primeira mulher e talvez única a ser secretária de segurança. E eu me lembro que ela batia muito nisso da segurança cidadã, da segurança da comunidade, da relação e dos protocolos. Né? Você citando a questão dos Estados Unidos e o racismo lá não é velado, e essas coisas vêm mesmo à tona, as pessoas vão para a rua, diferente do Brasil, que a gente insiste em falar, muitos num consenso totalmente equivocado de que não existe racismo aqui, mas assim, colocar até cursos de direitos humanos, logicamente, mas também falando sobre essas questões étnicas. Então, assim, como você falou, as forças auxiliares, a polícia militar como ela, da sua natureza, atua de forma ostensiva, ela está ali, ela vê o crime, ela tem que agir. Mas existe protocolo, porque, acima de tudo, uma das instituições é a polícia, e ela, acima de tudo, também tem que assegurar a legitimidade das ações dentro da legalidade, né? Esses protocolos são fundamentais, eles existem, só que, em grande parte, não são cumpridos. É aquela coisa formal.
Quando você prende, você tem que dizer ao preso que ele está preso, que ele tem o direito de ficar calado. Você, em determinadas circunstâncias, agora aqui no Brasil já existe uma lei, pode usar algema, não usa algema. Tudo existe um protocolo, inclusive, da ação policial. O problema é que, primeiro, é uma coisa que eu não falei. Ontem mataram um policial. E há uma regra não escrita entre os policiais, principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já se diz o seguinte: matou um, nós matamos 10. Já existiu isso no Rio, não sei se está em vigor ainda. Então, quando matam um policial, eles se sentem liberados para matar, em vingança. Isso não é atitude de polícia. Eu, pessoalmente, sou até favorável a que a legislação previsse que o assassinato de um policial tivesse um agravante de pena. Eu sou favorável, eu acho que a lei tem que ser respeitada. E o agente da lei tem que ser respeitado. Eu acho um absurdo matar um policial. É absurdo matar qualquer pessoa, mas um policial, eu acho, até defendo o agravante da pena, mas não a execução sumária. A execução de alguém porque matou um policial, ou submetê-lo a torturas violentas porque matou um policial. Isso eu sou contra. Eu sou contra a tortura, eu sou contra a execução. E acho que nós todos aqui somos, claro. Então, esses protocolos são desrespeitados. E cada vez mais, Alisson, as polícias militares, que na verdade são excrescência. Eu estou desatualizado, mas teve uma época que eu acompanhava isso. Havia 2 países no mundo com polícias militares fazendo policiamento. Existe polícia militar para cuidar do policiamento militar, propriamente dito. É aquele cara que, quando tem guerra, ele vai lá, dirige o trânsito, organiza as coisas, tem uma catástrofe. Existe polícia militar. Aqui no Brasil, essa polícia se chama PE, Polícia Especial. Essa que a polícia militar que existe em outros países, inclusive nos Estados Unidos. A polícia militar no Brasil, ela faz policiamento, que é uma excrescência. É uma excrescência. A polícia militar tinha que ser extinta. Por quê? Porque eles têm treinamento militar, eles têm disciplina militar, eles tratam o cidadão brasileiro como inimigo. Isso não está dentro desses protocolos, né? Não está dentro desses protocolos. O cidadão brasileiro, mesmo que criminoso, não é um inimigo, como é um inimigo numa guerra. Então, não tem sentido dar treinamento militar, disciplina é necessária em qualquer polícia. Treinamento é necessário em qualquer polícia, mas não esse tipo de treinamento fascistoide que se dá às polícias militares no Brasil. E aí a gente está vendo isso hoje. Outro dia eu falei com vocês aqui. Esses bolsonaristas estão indo para a rua, em grande parte, eu diria que muito superior a 1/3 deles, são militares, são policiais à paisana. Esse é o perigo que nós estamos. Essa mesma turma que entrou no Jacarezinho matando, ela é capaz de matar quem não seja traficante, quem não seja favelado. Eles têm isso na cabeça. O tiro, a arminha, só que a deles é a armona, né? É a metralhadora, aquela que Bolsonaro simulou, acho que com um tripé, não foi? Acho que com um tripé, dizendo que ia matar os petralhas. Bolsonaro falou que o erro do golpe de 64 foi não ter matado pelo menos 30 mil pessoas. Ele agora está nem ligando para 420 mil mortos pela Covid. Essa é a cultura da morte que Bolsonaro quer impor ao país. Exato. Olha, vamos passar para o tema da CPI? Vamos, Alisson. Nós estamos encerrando a semana, foi a primeira semana da CPI, né? Eu queria saber qual o balanço aí que você faz, e queria comentário também do Alisson, sobre essa primeira semana da CPI. Tivemos a fuga do Pazuello, mas o comparecimento dos outros ex-ministros e do ministro atual. E, enfim, Hélio, comece aí, por favor, uma avaliação dessa semana, primeira semana da CPI. Antes de falar sério, fazer uma brincadeira, Negrão. Você lembra que eu falei aqui que esse negócio de ouvir 2 depoentes num dia não ia dar certo? É verdade. Você viu que não deu certo. Não tinha como dar certo. Não é possível que senadores da República não saibam o que nós aqui sabíamos, né? Que não ia dar certo e não deu certo, né? Bom, isso é só uma brincadeira para mostrar. Eu acho o seguinte, eu acho que a CPI está cumprindo o seu papel, altos e baixos, está cumprindo o seu papel.
a gente tem visto os primeiros depoimentos dos ex-ministros já reforçaram diversos elementos de culpabilidade do governo federal, e particularmente de Bolsonaro. O depoimento do ministro ontem foi escorregadio, ele ficou... Eu acho até que o Renan exagerou, vamos dizer assim, na ênfase das perguntas. Acho que ele podia ter encurralado aquele escorregadio de uma outra maneira, sem parecer tão, vamos dizer assim, tão antipático como ele pareceu, mas eu acho que a CPI está comprovando o que a gente já sabe. Ela está comprovando com declarações, com fatos, o que a gente já sabe. Está indo num bom caminho de desvendar tudo, né? A fuga do Pazuello é de se registrar. O Pazuello estava nervosíssimo, não conseguiu fazer o media training que foi contratado para ele por R$23 mil, né? Não conseguia fazer, estava nervoso, com medo de ser preso quando saísse da CPI. É um covarde. Pazuello é um covarde. É uma vergonha para o Exército. É uma vergonha que um cara como ele seja general, ainda que de divisão, mas é general. O Exército devia expulsar o Pazuello sem honra. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme? Que a tropa toda fica de costas. Acho que no Brasil não tem isso, não sei, mas eu vejo em filme. Devia fazer isso com o Pazuello, porque ele é um imbecil. É um imbecil covarde. Ele é corresponsável com o Bolsonaro pelaquela teoria da subserviência, de receber ordem, por essas mortes também. E aí ele está com medo, ele fugiu e ele quer ser ouvido depois dos outros. O negócio dele é esse, o golpe dele é porque estabelece assim, vamos ouvir o que todo mundo tem a dizer para o Pazuello vir depois, para dizer depois. Ele quer ir, inclusive, depois do Fábio Weingarten, né, o secretário de comunicação, que falou das vacinas e tal, que queria fazer lobby para a Pfizer. Ele quer ser ouvido depois do Fábio, porque ele não sabe exatamente o que o Fábio vai falar em respeito da não compra das vacinas, como ele já deu entrevista para uma revista. Então, tudo bem, deixa o Pazuello para depois, aperta ele depois. A CPI já demonstrou que ela vai saber fazer isso. Eu acho, viu, Negrão, o Alisson, não é defendendo minha categoria nossa, não, viu, Negrão? Mas se tivesse jornalista lá no lugar de senadora, a coisa estava funcionando bem. Jornalista bom, não é esses jornalistas que fazem pergunta e ficam olhando a resposta sem contestar. Tem muito, né? Tem jornalista que faz entrevista, o entrevistado fala uma mentira, um absurdo, e o cara passa para a pergunta seguinte. Mas esse jornalista bom ali, o resultado estaria sendo bem melhor do que o daqueles senadores, viu, Negrão? Se tivesse jornalista bom em vez de senador entrevistando. Mas eu acho que ela está cumprindo o papel, ela está indo bem, e eu acho que aí, Negrão, Alisson, eu vou fazer a ligação. Não é à toa que Bolsonaro está nervoso, que Bolsonaro está atacando, Bolsonaro atacou a China, aí ele tem a cara de pau de virar e falar assim, eu não citei o nome da China. Ele acha que são todos idiotas. Né? Atacar a China, isso por si só, para mim, mostra a insanidade mental do cara. Atacar o Supremo, dizer que vai editar um decreto e quer ver se vai ter resistência, que ninguém vai conseguir evitar que ele execute esse decreto, como se não tivesse instituições no país, como se não tivesse Congresso, como se não tivesse Supremo Tribunal Federal. Ele está nervoso, ele pegou aquele filho dele, o Carlos, de novo, para cuidar das redes sociais dele. Aí é o gabinete do ódio voltando. Bolsonaro está apavorado. E está se precavendo, está mostrando o seguinte, olha, eu vou resistir. Nós falamos das manifestações de domingo passado, são parte disso. Eu tenho povo na rua, eu vou resistir, não vou aceitar isso, e eu acho que essa coisa do Rio, eu estou achando, quero deixar claro, eu não tenho elementos, eu não tenho provas, eu estou achando que essa coisa do Rio, do Jacarezinho, não é gratuita, não é um incidente policial, não é uma operação que surgiu à toa. Essa coisa, nesse momento, não que a operação policial não tivesse sendo planejada há muito tempo, eu sei que estava. Eu sei que já vi o planejamento, eu sei que já vi uma ação de inteligência na região, tá? Isso tudo eu já sei. Agora, por que agora? Por que agora, no meio de uma semana de CPI,
com a proibição do Supremo. Exatamente. Agora, Hélio, o João, rapidinho, ainda sobre a CPI e esse efeito, né? Eu tenho lido que nas redes sociais o Bolsonaro tem derretido, né? Uma frase que muitos analistas políticos usam. Teve uma situação, né? Teve o Big Brother, uma paraibana chamada Juliette venceu, o Carlos Bolsonaro fez um comentário infeliz, e aí aí me permite a brincadeira, eu vi memes falando assim, olha, realmente, eles não têm, essa Juliette não tem 40 milhões de robôs, né? De robôs, são de fato seguidores. Mas, brincadeiras à parte, é uma sensação minha, Hélio, e é lógico que não é baseado em pesquisa e tudo, né? Mas dentro do isolamento, dentro da possibilidade que a gente tem que se locomover, eu tenho escutado muito do cidadão que eu vou chamar de classe média, muitos ficando calados e outros atacando o Bolsonaro. Então, o que eu vejo, que o Hélio já falou aqui, João, eu acredito que ele vai ficar nessa militância fundamentalista, mas que, para mim, é o começo do fim do governo dele. Eu não sei se a CPI vai abrir espaço para o impedimento, se vai ter vontade política para isso, mas eu acho que a reeleição dele já está comprometida. A tentativa, né, de reeleição. Não, eu acho que ele está jogando na reeleição, sabe, Alisson? Eu acho que... Eu sinto que não há intenção política de impeachment por parte da maioria da oposição, inclusive de alguns que se dizem a favor do impeachment, mas não fazem nada em relação a isso. Eu acho que estão querendo, para usar um termo muito usado, sangrar o Bolsonaro para ele chegar enfraquecido na eleição e talvez nem ir para o segundo turno. Então, vamos raciocinar por interesses de forças. Esse é o interesse do chamado centro. Que Bolsonaro se enfraqueça, chegue na eleição enfraquecido e estou usando o termo centro, vocês já sabem que eu considero um termo entre aspas, porque não existe um centro puro, o centro geralmente está à direita, centro-direita, mas pode pegar setores de centro-esquerda, esse centro vai disputar com Lula o segundo turno. E aí espera vencer a eleição. Então, eu já diria que para esse centro não interessa o impeachment, primeira coisa. A esquerda, eu acho que para grandes setores da esquerda entendem ainda que o ideal seria um segundo turno do Lula com Bolsonaro. E que, para isso, seria preciso manter o Bolsonaro, porque esses setores de esquerda temem perder o segundo turno para o candidato de centro. Então, isso é um raciocínio que pode não se comprovar na prática. Então, eu acho, somando tudo isso, grande parte não quer o impeachment. Agora, o Bolsonaro, o que ele quer? Ele quer chegar na eleição com pelo menos 30% dos eleitores. Ele precisa manter esse eleitorado dele. Então, tudo isso que ele faz tem dois objetivos. Nós estamos falando muito aqui do objetivo de se defender, de mostrar resistência, de brigar, mas tem o objetivo de manter a base dele unida, manter esses 30% unidos. Essa base dele adora quando ele ataca a China. Essa base dele adora quando ele mostra eu sou fogo, né? eu brigo, eu não vou aceitar, se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Vocês viram ele falando isso ontem, né? Se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Essa coisa dele de demonstrar força, poder, disposição de briga, agrada a base dele, essa base fundamentalista, fascistoide, essa base miliciana, eles gostam disso. Então, ele quer chegar na eleição com esse povo, por dois objetivos. Primeiro, ganhar a eleição. Segundo, se perder a eleição, resistir e contestar o resultado, como o Trump tentou fazer. Esse é o plano do Bolsonaro. Na minha opinião, esse é o plano do Bolsonaro. Então, ele não está fazendo nada de graça, não. Não é? Bolsonaro deu um ataque de ódio e falou aquilo. Não, ele faz planejado, mas ele demonstra uma insanidade como chefe de Estado, que se nós tivéssemos um Congresso sério, respeitado, ele já estaria fora.
pelo conjunto da obra de crimes de responsabilidade que ele tem. Se nós não tivéssemos um bandido na presidência da Câmara, como é Arthur Lira, ele já estava correndo o processo de impeachment. Não sei se seria aprovado ou não. Eu acho que o processo de impeachment desencadearia forças na sociedade que eu acho que acabariam levando ao impeachment. Você pode falar assim, começou sem maioria, mas eu acho que a maioria seria arregimentada no decorrer do processo. Iria desencadear forças que hoje estão paradas, estão inertes e queriam se movimentar no processo de impeachment. Mas o bandido do Arthur Lira não deixa o impeachment entrar. Como o Rodrigo Maia cometeu o maior erro da vida política dele, sentando em cima dos processos de impeachment. Ele se desmoralizou perante grande parte da sociedade com aquela atitude dele. Então, eu acho que tem isso. O Bolsonaro está se defendendo. Dizer que não vai ter eleição se não tiver voto impresso, a gente sabe que vai ter eleição se não tiver voto impresso. O que ele quer dizer com isso? Eu vou resistir, eu vou brigar, eu não vou aceitar o resultado se eu perder. E mesmo se ganhar, ele vai dizer que eu fraude, como ele já fez na eleição passada. É o estilo dele. Exato. Hélio, está dando uma picotada na sua fala, mas acho que já está retomando. Se persistir aí, você faz aquela troca aí do celular. Bom, eu queria complementar um ponto. Mas está muito... Oi? Diga. Eu queria complementar um ponto que o Alisson levanta. Eu concordo com você que ele está fazendo essa mobilização dos 30% dele. Agora, eu acho que, mesmo nesses 30%, ele já começa a perder apoio, porque tem gente nesse campo dos 30% que já estão falando assim, não, eu apoio ele, mas ele fala muita besteira, eu estou com ele, mas tem coisa que eu não gosto. Então, assim, ele parece que essa base dele, ela começa a derreter diante de tanta atrocidade que esse cara faz e comete. Eu acho que talvez, assim, não existe pesquisa, aliás, existe pesquisas, mas eu não tenho acompanhado nada atualmente, que mostra que essa base dele, bem sólida mesmo, ela não passa, ela não chega a esses 30%. O que você comentasse? Não chega mesmo, não. Eu acho que nós falamos isso outra vez, Negrão. 30%, na faixa dos 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, é o que a gente vê que aprova o governo dele, que aprova a gestão dele e tal. Não quer dizer que estão fechadões com ele, que vão fechados com ele até lá. Eu acho que a base firme do Bolsonaro, a base que, como eu falei da outra vez, ele pode matar a mãe, que vão aplaudir e dizer que a mãe mereceu, isso aí eu acho que é uma faixa de 15% a, no máximo, 20%, na minha opinião. Ele sabe que, com isso, ele pode não ir para o segundo turno, principalmente se forem poucos candidatos. Né? Se o centro, entre aspas, sempre, se o centro conseguir ter um único nome e a esquerda conseguir ter um único nome, que seria Lula, você vai precisar de mais votos para ir para o segundo turno. E ele teme que essa base, como você diz, inflexível dele, que está aí baixa mesmo, 15%, 20%, não seja suficiente para isso. Então, ele tem que cultivar esse povo que votou nele e tentar manter os 30%. Eu concordo plenamente com você, ele está perdendo. Ele está perdendo, porque nem todos têm um nível de ignorância desses 15%, 20%. Inclusive, Hélio... Perdão, o João, eu queria acrescentar outro elemento, como eu falei para vocês, na medida do possível, tenho mantido o isolamento, como todos nós, né? Tem pessoas que não têm as condições, né? Enfim, né? Tem pessoas que estão na rua o dia inteiro, e toda vez que eu vou às ruas, eu tento abrir esse ouvido, né? Essa escuta sensível. E eu tenho visto isso, assim, nós ainda estamos nesse auge da pandemia, se fala em terceira onda de pandemia. Então, assim, mesmo aqueles apoiadores que ainda, né, que existe racionalidade ali, mesmo misturando com sentimentos de vaidades, talvez, de não admitir, mas eu tenho estudado isso, né, porque as pessoas estão morrendo, independente de apoiar ou não o governo. Nós vimos aí esse brilhante ator, esse brilhante humorista, né, o Paulo Gustavo, que foi vítima da Covid, com todas as condições que ele podia, né, financeiras, né, casado com um médico, e
imagina a população mais pobre, mesmo a classe média que sofre essa crise econômica que a pandemia intensificou. Então, as pessoas estão morrendo. Eu fico vendo assim, só aqueles que têm um fundamentalismo mesmo para continuar apoiando um governo que não tomou as medidas no tempo certo e ainda continua negando e ainda continua satirizando as vítimas da Covid. Alisson, mas qual é o discurso dele? O discurso dele é jogar a culpa da crise nos governadores e prefeitos. Diz, não fui eu, eles que fizeram o fechamento, eles que fecharam a economia, eles são responsáveis. Ele já tem a narrativa dele para isso. Só que a narrativa dele, quando vinha acompanhado de um auxílio emergencial de R$ 600, era uma coisa. Essa narrativa sem o auxílio emergencial significativo, esse auxílio irrisório que estão pagando agora, ela tem outro efeito. Né? Se ele conseguisse manter o auxílio emergencial de R$ 600, eu posso assegurar para você que a popularidade dele estava muito superior à que é hoje, o que é um grande perigo, porque você mistura as coisas. Até porque o auxílio emergencial, embora o dinheiro seja do Tesouro, não foi aprovado por ele, foi aprovado pelo Congresso, por pressão da oposição. Né? Mas vai explicar isso lá no interior do Amazonas, vai explicar isso lá em Pernambuco, no interior de Pernambuco. É complicado. A capacidade de comunicação de um governo federal é muito maior do que da de qualquer oposição, né? De qualquer Congresso Nacional, oposição, seja lá o que for. Então, eu acho assim, ele tá esvaziando, mas ele está esvaziando realmente, em grande parte, por essa questão econômica. Né? Agora, vamos ver o seguinte, ainda existe, a gente vê coisas absurdas, parece meio ridículo, né, Alisson? Mas a gente vê as pessoas falando ameaça comunista, chamando liberais de carteirinha de comunista, dizendo que o Supremo é dominado. Quer dizer, essas coisas que não entram na cabeça de uma pessoa razoavelmente instruída, razoavelmente inteligente. A gente vê médicos falando isso, a gente vê advogados falando isso, a gente vê empresários falando isso, quer dizer, achando que há um risco comunista, de que a esquerda quer transformar todo mundo em homossexual, quer dizer, é um negócio tão absurdo, tão fora da realidade, que a gente se assusta, né? Mas existem pessoas que pensam assim, essas pessoas estão indo para as ruas, nós vimos elas nas ruas outro dia. Né? Elas se manifestam, existe no Senado, ou seja, olha, a CPI tem outra coisa, viu, Negrão? A CPI está mostrando a idiotice de algumas pessoas, como aqueles senadores Eduardo Girão, que é um imbecil completo. É impressionante aquele cara. Né? E aquele outro, Reise, do Rio Grande do Sul, aquele cara, eu chamei ele de topeira no Twitter, aí uma amiga minha reclamou, olha, as topeiras não merecem isso não, topeira é um bicho inteligente, tal. Não chama o cara de topeira, não. Mas é incrível, assim como está mostrando, porque o Ciro Nogueira é outra coisa. Ciro Nogueira está fazendo um papel dele ali de apoiador do governo, um cara de direita, apoiador do governo, que está fazendo um papel ruim para nós, mas está ali. Esses dois são ignorantes. Então, eles estão demonstrando isso abertamente na CPI, eles deviam ter vergonha. Mas ele mostra como essa mentalidade tem até no Senado, tem na Câmara. Né? É incrível como nós, um país como o Brasil, desenvolveu pessoas desse tipo. Né? Então, mas infelizmente é isso que nós temos. E se Bolsonaro conseguir chegar até lá, até a eleição, eu acho que a tendência é que ele chegue, a não ser que a CPI descubra alguma coisa que seja insustentável a permanência dele. Mas se ele permanecer, espero que seja suficiente até para ele ir para o segundo turno, que ele já seja derrotado logo no primeiro. E se ele quiser fazer o motim, a rebelião dele com a turma dele, que faça entre o primeiro e o segundo turno logo. Sabe, para a gente ter um segundo turno mais tranquilo. Ótimo. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, né? Então, eu quero agradecer o Hélio e o Alisson, mais uma vez, bate-papo sensacional aqui com o nosso renomado jornalista, escritor, consultor em comunicação. Aí o currículo do Hélio, professor da UNB, né?
E tem um assunto que faltou a gente comentar, que a visita de Lula em Brasília. E eu não sei onde que eu vi alguma coisa, que em 78 você teve uma participação importante quando foi receber os sindicalistas liderados pelo Lula. Ia ter uma reunião do sindicato de jornalistas, aí você intercedeu e foi para outro espaço, né? E como a gente não tem... Você viu porque eu descobri um documento da Polícia Federal que acompanhou toda a vinda do Lula a Brasília para essa reunião. Exatamente. E aí ela me cita, como o documento me cita, eu peguei. Eu conheci o Lula em 78, Negrão. Conheci o Lula em 78, nós dois como sindicalistas. Eu tive com ele essa semana. Exatamente. Mas vamos falar sobre isso na segunda-feira. Ah, bacana. Não, e faltou uma coisa no currículo dele, que o Hélio é botafoguense, né? O rival Quanto a isso, não tenha dúvida. Ai, não é para ter dúvida. Boa. É isso aí. Então, na segunda-feira, vamos falar sobre isso. Fazer uma avaliação da vida do Lula Brasília e você resgatar essas histórias que são importantes. Um abraço para vocês. Então, bom final de semana aí. Tudo de bom. Um abraço para todos, todas.